Olá, eu sou o cantor Scott Blaze e estou falando diretamente de Fortaleza, capital do nosso queridíssimo e amado estado do Ceará, Brasil. Olha só, e agora sem pensar e sem imaginar, vamos com mais um tema e mais um assunto. Sem pensar e sem imaginar, vamos lá. Pois é, pessoal. Pronto, agora eu falei que eu ia falar um pouquinho do meu pai, né? Um pouquinho, né? Ele tem muita história, né? Muita história, né? E nós está morando com Deus e Deus o tem lá, né? Mas é bom a gente ter as boas lembranças, né? Ficar com as boas lembranças, né? As lembranças boas, né? Tanto que quando ele morreu, eu estava em São Paulo, morreu lá em Alagoas, e eu não fui, né? Eu não fui. Alguns foram lá, fizeram das tripas coração, compraram passagem de avião, outros parcelaram a parcela, coisa e tal. Foram. Eu digo, eu não vou não, porque que eu não estava numa situação muito boa, né? Também. E eu digo, eu quero ficar, eu não quero ver, né? Ele dentro do caixão, daquele jeito. Cada um é de um jeito, né? Se eu ver não tem problema nenhum, mas eu quero ficar com a imagem dele viva, né? A imagem dele, né? Eu gosto assim, normalmente. Se morre alguém, não gosto de ver aquela pessoa lá dentro do caixão, não. Eu gosto de ver aquela imagem, ficar com a imagem boa, a pessoa sorrindo, a pessoa viva, né? E tem gente que não entende, né? Tem gente que não entende, mas cada um de um jeito, né? Tem gente que já gosta de olhar. Se olhar, evidentemente, não vai ter problema nenhum, mas eu prefiro ficar com a imagem boa. Não, não quero ver não, né? Às vezes, uma pessoa conhecida, eu digo, não vou. Aí depois explico para a família, eu não fui pro enterro, nem fui lá, nem... Já por isso mesmo, porque eu quero uma imagem, né? Gostava muito, pessoa boa, mas eu quero uma imagem, quando eu lembrar, eu quero uma imagem alegre, positiva, né? Que eu lembro da pessoa viva. Então, foi assim, meu pai. Aí ele foi uma pessoa que se criou sem pai, sem mãe, né? É, eu, eu e todos os irmãos não conhecemos os avós paternos, né? Os pais dele. Por quê? Até porque eles morreram. Quando eles morreram, meu pai ficou pequeno ainda. Meu pai e os outros irmãos. Imagina a gente, né? Meu pai ainda era criança. Aí, o pai dele morreu. Não, a mãe dele morreu. A mãe dele morreu. Eu tô rindo assim porque ele, quando falava da mãe dele, ele não gostava muito da mãe dele. Não falava que a mãe dele judiava muito. Aí ele, mesmo a mãe dele morta, ele não gostava, né? Quando falava da mãe dele. Aí a mãe dele morreu, parece que batia muito nele, uma coisa assim. Aí ele ficou com o pai, né? Ficou com o pai. Ficou com o pai. Aí o pai casou-se com outra pessoa, ou se juntou, uma madrasta, falou que a madrasta era uma pessoa boa, coisa e tal. Mas ele ficou sem mãe, né? Ficou sem mãe. Aí, depois de um certo tempo, eles ainda criança, o, o pai dele morreu, né? O meu avô morreu, né? A gente não conheceu, nem por foto, porque naquela época nem foto tinha. Acho que lá, 1920, lavar o trem, né? Por aí. Meu pai deve ser de 1950 ou 40 por aí. E imagina o pai dele, né? Aí não tinha foto, né? Tinha foto, mas foto era para Barão. E a gente não conhece, não sabe nem quem é, né? Os avós paternos, nunca viu. Aí pronto. Aí a mãe morreu, o pai morreu. Aí os filhos foram para casa, um para casa de um tio, outro para casa de, né? Esse pequeno, para casa de tio, outro para casa de não sei quem, outro para casa do padrinho, outro para casa assim, e sabe que casa dos outros não presta, né? Aí pronto. Casa dos outros não presta. Aí quando eles eram muito, muito maltratados, essas coisas, digamos assim, né?
Ele reclamava disso. E aí quando começaram a se entender de gente, 12 anos, 13 anos, aí cada um foi embora. Cada um foi embora e ganhou seu destino pelo mundo afora, né? Quando que ninguém sabia onde ninguém habitava, cada um foi embora, né? Ele tomou seu destino, né? Porque morava na casa dos outros. Então, tomou seu destino, né? Aí pronto, começou a trabalhar desde cedo. Os outros irmãos também fizeram a mesma coisa, foram embora. Porque sem pai, sem mãe, então, né? E morando na casa dos outros. Aí se entende, quando começaram a se entender de gente, ainda criança, pré-adolescente e adolescente, ganharam o mundo, cada um, né? E ninguém sabia de notícia de ninguém, né? Antes dele, antes dele morrer, ele achou um, tem um que tava, ele achou um, em Caruaru, Pernambuco, que ele era natural de Agrestina, mas morava em Alagoas, casou com a minha mãe, alagoana, né? E Agrestina, Pernambuco, perto de Caruaru, achou um irmão em Caruaru, antes de morrer. E a outra no Rio de Janeiro, né? Isso aí ele tinha o endereço, tinha endereço no Rio de Janeiro. E depois, tempão, acho que perdeu o endereço, não sei. Não, acho que sempre teve dessa, né? Mas cada um ganhou o seu destino, depois que se entender de gente. E com isso tudo, cada um age de um jeito, ele ficou, né? Teve sequelas, né? Então ficou uma pessoa muito nervosa, aperreada. Era por época. Tinha época que ele ficava calmo, tinha época que ele ficava mais agitado, né? Muito agitado, coisa e tal, e a gente não sabia, né? A gente não sabia. Médico era o quê? Era um bicho, né? A gente não tinha acesso a essas coisas. E ninguém sabia, né? E ele ficava agitado, um monte de coisa. E ninguém sabia, né? Às vezes via ele agitado, às vezes pensava que era porque ele era assim mesmo, mentira. Depois que ele já idoso, né? 70 lavar o trem, aí foi que foi para o médico e o médico passou remédio para ele e falou: não, ele tem isso, tem aquilo, ele precisa de remédio. Pronto, o homem ficou calmo, calminho, calminho. Mas depois já de velho, né? Foi que souberam que ele era doente, teve sequela devido ao sofrimento, né? A sua vivência sem pai, sem mãe, na casa dos outros, ganhou o mundo, né? Assim, então ficou. Aí, tinha época que ele ficava meio assim, ruim do juízo, essas coisas assim, né? Então, teve sequela, né? Mas uma pessoa que não jogava, não bebia, não fumava, né? Fumou até um certo tempo, depois parou. Aquele fumo de rolo, né? Que todo fumo é ruim, mas menos mal, né? Se for comparado a esse cigarro aí industrial, né? Que tem um monte de substância, né? Então, mas era aquele negócio, né? E era isso. E a gente não sabia, né? O coitado nervoso, falava um monte de coisa, às vezes com a gente. A gente não entendia, às vezes não gostava, ou respondia, né? E não sabia, pensava que é porque ele era assim mesmo, mentira. Era porque era a época que atacava, né? E ele ficava nervoso, muito nervoso, mas pessoa honesta, direita, trabalhadora, cumpridor, né? Muito cumpridor dos seus deveres. Mais ou menos assim, viu?